Olá, bem-vindo ao canal. No vídeo anterior eu falei o que é o Anki, falei como ele funciona, quais as vantagens de utilizar ele como método de revisão e também te ensinei a baixar o Anki no computador e no smartphone. Neste vídeo eu vou te explicar como faz para criar os seus cards e organizá-los em baralhos, subbaralhos e outras funções importantes que é interessante você saber para melhorar o seu estudo. Essa é a sua visão do Anki inicial, né, recém-instalado. Então aqui dentro do aplicativo do Anki, veja que por enquanto não tem nenhum baralho, nenhum flashcard. E para iniciar a inclusão dos flashcards, você vai criar um baralho, tá? Então você aperta aqui embaixo, criar um baralho. Vamos supor que eu vou criar um baralho dedicado à Constituição Federal de 88, certo? Então veja que ficou um baralho. Supondo que eu queira criar um baralho de uma outra matéria. Venho novamente, criar baralho. Vamos supor que eu quero criar agora um baralho de direito administrativo. E vou criando todos os baralhos, né, que eu quiser, dependendo da matéria que me é conveniente. Mas aí, dentro de Constituição Federal, eu quero dedicar baralhos específicos para cada parte da Constituição. Então, eu vou criar o chamado subbaralho, ou subdeck, né? Então, para isso, eu posso vir aqui, criar baralho. Vou botar aqui um subbaralho de direitos fundamentais. Pronto. Só que esse baralho de direitos fundamentais, eu quero que fique dentro do baralho da Constituição. Então, eu seguro e arrasto. Então, veja que agora que o baralho da Constituição ficou com um mais. Quando eu aperto esse mais, ele vai mostrar a cascata. Uma outra opção também de eu organizar os baralhos em subbaralhos é você apertar criar baralhos, repetir aqui o nome, Constituição Federal 88, e adicionar 2 pontos. Toda vida que você adicionar 2 pontos, é como se ele descesse um ponto na cascata. Então, por exemplo, eu vou criar agora direitos sociais. E vou dar o OK. Veja que ele já vem direto para cá por conta da cascata. Mas se você achar mais simples, você pode ir criando os baralhos e depois só movimentando. Então, novamente, vou criar mais um baralho aqui, direito administrativo. Vou botar lei de licitações. OK? Então, eu quero que esse baralho fique dentro de direito administrativo. Seguro e arrasto. Né? Então, veja que aqui já ficou uma outra cascata. Aqui do ladinho, nessa engrenagem, você consegue renomear, excluir ou exportar o seu baralho, tá? Para renomear é bem simples. Então, de repente, eu quero deixar lei de licitações e contratos. Já dou um OK e ele automaticamente já renomeia, tá? Se eu apertar em excluir, ele vai excluir. E exportar é como se eu tirasse esse baralho com todos os cards dentro e transformasse em um arquivo. E esse arquivo eu consigo transferir, por exemplo, para um amigo meu estudar também. Mas esse assunto de exportar e importar baralhos, eu vou deixar para um próximo vídeo, tá? Para esse aqui não ficar tão extenso. Então, uma vez que eu organizei, né, os baralhos, agora eu vou construir os cards dentro de cada baralho. Então, para ficar mais simples, eu vou construir aqui com base na Constituição Federal. Deixa eu dividir aqui a tela, que aí fica mais simples. E o Anki desse lado. Então, eu tô aqui com a minha Constituição. Então, eu vou começar em Direitos e Garantias Fundamentais. Então, eu venho aqui no baralho que eu quero, vou apertar. Veja que tá dizendo que eu terminei o baralho, mas na verdade não é que eu terminei, porque ele tá vazio. E aí, eu venho aqui em cima em Adicionar. E aí, eu vou adicionar o meu card. Veja que aqui é o campo de frente, onde eu vou anotar a pergunta. E o verso é o campo onde eu vou anotar a resposta, tá? Que vai aparecer depois que eu apertar para revelar a resposta do card. Aí aqui em cima tem o tipo de card. Geralmente eu só uso 2 tipos de card. Esse básico, né, que eu faço a pergunta e coloco no verso a resposta, e o card de omissão de palavras, que é onde eu coloco uma frase e vou ocultando as palavras. Então, geralmente, esses 2 tipos são os que eu mais uso, tá? Eu venho aqui na letra da lei e coloco aqui. Nesse caso, eu vou usar um card de omissão de palavras, que é mais simples. Então, todos são... Eu venho aqui nesse colchetes e aperto. Então, ele já está ocultando para mim essa palavra. Agora, eu quero ocultar outra palavra importante. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo os brasileiros no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Pronto. Veja que nesse artigo da Constituição, eu ocultei 4 palavras. E vou adicionar. Vamos para o próximo card. Eu vou por este aqui. É livre a manifestação do pensamento, sendo, vou colocar aqui, permitido, ao invés de vedado. E vou questionar se isso é certo ou errado. Então, nesse caso, eu já vou estar trabalhando com aquele tipo de nota básico, né? Que é a pergunta e a resposta. Então, eu vou dizer que isso aqui está errado, né? Por quê? Porque não é permitido o anonimato. Então, aqui eu vou botar a resposta correta. Vedado o anonimato. Aqui em cima, eu posso personalizar da forma que eu quiser. Posso colocar em negrito, sublinhado, né, itálico. Aqui eu posso alterar a cor da letra, tá? Deixar lilás. E aqui do ladinho, eu posso colocar o grifo da palavra, tá? Então, eu vou deixar aqui grifado em amarelo. Opa, deixar grifado em amarelo.
certo? E aí aqui em cima você pode brincar com as configurações, tá? Então, vou botar esse errado aqui em vermelho para me chamar a atenção. E pronto. E aí eu vou adicionando os cards. Depois que eu for adicionar os cards, eu venho aqui novamente no baralho e veja que já consta 2 cards novos em direitos fundamentais. Essa primeira coluna em azul significam os cards que eu ainda não estudei, ainda não abri, então eu recentemente incluí, mas não estudei. Nessa coluna do meio é a coluna de aprender. Então, por exemplo, quando eu erro um card e de repente dentro daquele meu estudo eu não chego a revê-lo de novo, ele já fica constando como aprender, ele fica em vermelhinho, mostrando que eu errei e eu ainda tenho que aprender de novo aquele card. E nessa última coluna, que ela fica verde, são cards a revisar. O que significa isso? Hoje eu fiz o card, acertei, mas daqui a 3 dias o Anki vai me mostrar de novo. Então ele vai ficar nessa coluna de revisar. Então, supondo que eu já alimentei aqui direitos fundamentais, né, com os artigos da Constituição, e vou estudar. Para estudar é bem simples. Eu aperto no baralho, direitos fundamentais, e aperto em estudar agora. E aí ele vai me mostrar os cards que eu acabei de fazer, né? Então todos são iguais perante a lei, né? Inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, e esqueci o outro. Então eu vou por aqui mostrar a resposta. A liberdade e igualdade, né? Então veja que nesse caso eu acertei, mas eu acertei em partes. Então eu particularmente gosto de apertar como difícil. Eu não vou pôr de novo em 1 minuto, porque eu não errei todo o card. Eu errei uma parte do card. Então eu aperto em de novo e daqui a 6 minutinhos ele vai me mostrar. Próximo card. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido ou anonimato. Errado, né? É sendo vedado ou anonimato. Se eu acertei, eu aperto em fácil. Veja que, novamente, ele vai me mostrar o primeiro card. Por quê? Porque eu errei, né? Então, até que eu coloque acertar, ele não vai finalizar o baralho. Vou supor aqui que eu acertei. Fácil. E aí, prontinho. Parabéns, você terminou este baralho. E é assim que funciona. Outra coisa bacana do Anki também é que você consegue até anexar imagens aos seus cards. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui direito fundamental, adicionar, sei lá, eu quero adicionar uma imagem de uma flor, por exemplo. Então, eu venho aqui, flor, imagens. Por exemplo, eu vou copiar essa imagem e aqui no verso eu coloco um Ctrl V. Então, ela já cola a imagem, né? Quando você aperta na imagem, esse quadradinho aqui, esse penúltimo botão, te permite aumentar a imagem e dimensioná-la, né, da forma que você quiser. Então, por exemplo, eu vou botar ela grande. Vou botar só assim, teste. E aí eu vou pôr adicionar. Então, quando eu for estudar esse baralho, voltar aqui em baralhos, direitos fundamentais. Estudar agora. Veja que na hora que eu revelar a resposta, aparece a imagem que eu adicionei, tá? Então, é interessante que você não precisa nem baixar a imagem pro seu computador para poder anexar no card, tá? Você pode só copiar mesmo do Google e já colar. E aqui em baralhos, você sempre volta para aquela matriz, tá? E tem uma outra coisa também que eu gosto de configurar no Anki, tá? Você pode vir aqui em qualquer baralho e aqui embaixo você vem em opções. E aí, o que você vai fazer? Aqui, onde tem o máximo de 20 cartões por dia, eu gosto de colocar 9999, ou seja, desse modo, ele vai me mostrar todos os cartões que estão dentro daquele baralho. E aqui na revisão máxima, eu também gosto de colocar 9999, tá? E eu gosto de fazer isso porque aí eu tenho uma visão global, tá? De todos os cards que estão naquele baralho. Os cards novos, os que eu preciso revisar, os que eu preciso aprender. Então, eu gosto de ter uma visão global. E a outra coisa que eu gosto de fazer é tirar esse 1 aqui da frente, né? O que significa isso? Que ao invés do Anki te mostrar o card que você errou em 1 minuto, ele vai te mostrar daqui a 10 minutos. Que aí fica um tempo mais espaçado para você rever aquele card. E na verdade tem mais uma coisinha, tá? Aqui embaixo, onde tem avançado, ele está considerando um intervalo máximo de 36.500 dias para programar ali as suas revisões, né, os seus cards errados. Só que é muito tempo. Então, eu gosto de deixar 365 dias, que é como se fosse ali um intervalo de 1 ano. Então, caso ele tenha que colocar para mim algum card para eu revisar, ele vai botar num tempo hábil, né, de 1 mês, 2 meses, né, e não aí 2 anos, 3 anos. No mais, é isso, tá? Eu não gosto de mexer muito nas configurações, mas caso você tenha curiosidade, você pode até apertar aqui em cima do título, que ele vai te explicar o que é cada uma dessas pré-definições, tá? Então, por exemplo, você vem aqui, quem entendeu que é intervalo máximo, aperta, e ele te diz o número máximo de dias que o cartão de revisão irá esperar. Então, caso você tenha curiosidade, né, ou queira saber mais detalhes, o próprio Anki, ele é bem intuitivo. E outra coisa importante no Anki também, que você pode, né, mexer, é nessa opção de painel. Aqui no painel, o Anki vai te mostrar tudo o que você tem dentro desse aplicativo, né? É como se fosse um painel de controle. Então, aqui ao lado, você consegue filtrar os cards adicionados hoje, né? No caso, então, são esses 3 que a gente adicionou, os cards editados, aqueles que você teve a primeira revisão, aqueles que foram repetidos hoje. Então, você consegue ter esse controle.
Aqui você consegue adicionar os emblemas, tá? Que são as bandeirinhas. Então você pode configurar, por exemplo, a bandeirinha vermelha para aqueles cards urgentes que você sabe que vai cair na prova. E aí, quando for chegando próximo à prova, você filtra só pelos baralhos de bandeirinha vermelha, né? Então você pode ir fazendo essas personalizações. E aqui, né, onde tem baralho, você consegue ter acesso a todos os seus baralhos. No nosso caso, a gente só criou 2, né? O de Constituição Federal, com os subdecks de Direito Fundamental e Direitos Sociais, e o deck de Direito Administrativo. Então, conforme você vai apertando, ele vai te mostrando os cards que tem dentro do baralho. E aí, conforme você vai apertando aqui no card, ele vai mudando aqui do lado, né? E caso você queira fazer alguma alteração, né? Queira, por exemplo, adicionar outra informação, você pode fazer tudo isso dentro dessa parte de painel. E aí, detalhando um pouquinho mais, veja que aqui, né, nesse painel, ele já te mostra cards novos, né, que você tem ainda para ver dentro daquele baralho. E no caso desses 2 outros cards, deixa eu ampliar aqui, que nós já estudamos esses cards, ele já tá me mostrando quando esse card vai aparecer de novo, tá? Então, no caso aqui, ele vai aparecer dia 23 e esse outro dia 24. Então, caso você queira mexer nessas datas, também é possível. Você pode apertar no primeiro baralho, né, ou perdão, no primeiro card, aperta o Shift e seleciona o último. E aí ele seleciona todos os cards. E aí você vem com o botão direito e coloca definir data de revisão. Então, se, por exemplo, você quer revisar tudo hoje, não quer esperar até amanhã ou até semana que vem, é só você manter o 0. Aqui ele até instrui, né? Então, se você manter o 0, vai trazer as revisões para hoje. Se você colocar esse 1 fatorial, vai colocar amanhã mais uma redefinição para padrão e assim sucessivamente, tá? Então, vamos supor que eu quero deixar tudo para revisar hoje. Aperto OK. Veja que ele já mudou aqui a data. Então, todos serão revisados hoje, dia 19/12, tá? Outra coisa bacana também, por exemplo, digamos que você já viu tanto esse baralho que você até já decorou a ordem com que os cards aparecem pra você. E você quer dar uma misturada, né? Então, você, novamente, seleciona o primeiro, aperta Shift, seleciona o último, aperta no botão direito e pode colocar pra reposicionar. Aperta ordem aleatória e OK. Então, eles vão mudar a ordem de aparição no seu estudo. E aqui embaixo, ele também tem um filtro por tipo de nota, né? Então, aqui são as notas que utilizam a omissão de palavras, aqui são as notas que utilizam o tipo básico, e aqui no finalzinho tem a etiqueta. Então, da mesma forma que você pode configurar também os emblemas, né, que são as bandeirinhas, você também pode configurar as etiquetas. E aí é bem simples. Aqui embaixo tem um campo de etiqueta. Então, por exemplo, eu vou colocar que esse card é de jurisprudência. E aí aperto Enter, pronto, já criei essa etiqueta. Caso tenha um outro card de jurisprudência, eu venho aqui no outro card e escrevo aqui, aí ele já vai entender que é de jurisprudência. Eu aperto aqui e já consigo, né, ter uma visão global daqueles cards que são de jurisprudência. Num outro vídeo, eu até explico como faz para, de acordo com essas etiquetas, você criar baralhos dedicados, né, baralhos filtrados, para te ajudar numa revisão mais específica e pontual. Eu vou até deixar o link aqui em cima, caso você queira se aprofundar nesse aspecto. E por fim, outra coisa importante é a parte da sincronização. Quando você aperta para sincronizar, todas as alterações e modificações que você fez aqui no computador são jogadas para o Anki Web e no momento, por exemplo, que você for estudar pelo celular, tudo aquilo que está sincronizado lá na nuvem vai ser colocado dentro do aplicativo do celular. Essa sincronização, ela acontece automaticamente toda vez que você desliga o Anki, tá? Mas caso você queira fazer antes de desligar, só por segurança, você aperta em sincronizar e aí ele vai te pedir aquele e-mail do usuário que você cadastrou lá no Anki Web e a sua senha. E aí ele vai conseguir conectar os dispositivos, tá? Então lembre-se que no vídeo anterior eu mostrei como que faz a conta no Anki Web, então é bem simples, tá? E é isso, espero ter conseguido passar as principais funcionalidades do Anki. Na verdade, o Anki, ele é um mundo. Existem configurações bem mais complexas e avançadas para serem usadas, né, que daria aí um curso completo. Mas essas funções básicas que eu te mostrei são suficientes para você ter um bom desempenho e principalmente arrebentar nas revisões para não esquecer mais nenhum conteúdo. Então, se esse vídeo foi útil para você, não esquece de curtir aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder as próximas dicas.